Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, Gerson fora do Flamengo. Vamos falar sobre isso, muita coisa para a gente abordar. Antes, deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você falar com a galera do Turista FC, a empresa de turismo esportivo de maior credibilidade no mercado e que te leva para acompanhar o Mundial de Clubes da FIFA. O Flamengo vai para o Mundial de Clubes da FIFA, inclusive embarcou na noite de quarta-feira, e você pode ir também ao Mundial de Clubes da FIFA para acompanhar o Flamengo, o Fluminense, o Palmeiras, o Botafogo, ou Real Madrid, ou City, ou Inter de Milão, ou PSG, o time que você quiser. O Turista FC prepara para você esse pacote a preços excepcionais e com a garantia de que você vai entrar no estádio. Então, ainda dá tempo de você acompanhar o Mundial de Clubes da FIFA com a melhor equipe no turismo esportivo do Brasil, o Turista FC. Só vir no primeiro comentário fixado do vídeo, clicar no link e falar com eles pelo WhatsApp. Estou gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira, depois de, na quarta-feira, o Gerson ter se reapresentado ao Flamengo após ficar com a seleção brasileira, né? Participar da data FIFA com a seleção brasileira, e ao se reapresentar ao Flamengo, o Gerson conversou com o departamento de futebol do Flamengo e sinalizou que aceitará a proposta do Zenit para ir jogar no clube russo. E essa proposta é muito interessante financeiramente para o Gerson, e para o Flamengo ela terá que ser feita via pagamento de multa, uma vez que o Flamengo repetidamente já se manifestou dizendo que não tem nenhum interesse em negociar o Gerson. Então, já que o Flamengo reiteradas vezes falou que ele não quer vender nenhum dos seus jogadores do elenco principal, o Gerson, para sair do Flamengo, ele tem que ser via pagamento de multa. E pagamento da multa integral de 25 milhões de euros e de forma à vista, né? Pagamento de multa é de forma à vista. Você chega lá e fala, quanto é? 25 milhões, está aqui, transferência feita, 25 milhões de euros, você recebeu de uma vez e agora me manda os direitos, né, federativos do jogador para eu podê-lo inscrever aqui. Tem muita coisa para a gente falar sobre essa decisão do Gerson, e eu queria ir falando dela pouco a pouco. A primeira questão o Gerson tem todo o direito, como qualquer trabalhador, tem todo o direito de escolher onde ele quer trabalhar. E a proposta para o Gerson, segundo as informações de quem está envolvido no negócio, são de quase 3 vezes mais o que ele atualmente ganha no Flamengo. E então, no caso, o salário dele iria triplicar, e que isso balançou a decisão do Gerson, e por isso que ele vai tomar essa decisão de ir para o Zenit. Então, o Gerson tem todo o direito de decidir onde ele quer jogar. Eu não gosto de, quando trabalho aqui, quem me acompanha sabe, eu não gosto de fazer conta com o dinheiro dos outros, porque não gosto que façam conta com o meu dinheiro. Vira e mexe querem fazer isso, mas eu não gosto. Acho que quem sabe do meu dinheiro sou eu, quem sabe do dinheiro do Gerson é o Gerson, quem sabe do dinheiro do Flamengo é o Flamengo, a ponto de vir uma proposta, como veio já há alguns meses, e o Flamengo negar. Então, o Gerson tem todo direito, não quero ver esse ponto. Se o Gerson escolheu o dinheiro, ele tem todo o direito de escolher. Mas a forma como ele fez foi uma forma muito ruim na minha avaliação. Por quê? Porque se você se você recapitular tudo o que aconteceu, você vai ver que no início do ano, o Zenit procurou o Flamengo para contratar o Gerson, oferecendo no pacote todo 29 milhões de euros, entre valores fixos e valores variáveis por bônus, por cumprimento de metas. 29 milhões de euros. E um salário que já era muito bom para o Gerson. O Zenit procurou
o Flamengo falou: não tenho interesse em vender. Não tenho interesse em me desfazer do jogador. Isso 2 meses, 3 meses atrás. E aí o Gerson, diante dessa negativa do Flamengo, qual a opção, qual a alternativa que o Gerson e seu staff buscaram? Renovar o contrato com o Flamengo. E assim foi feito. Flamengo e Gerson renovaram até 2030. Inclusive, essa arte foi divulgada aqui, na fantasia do Gerson de Coringa, né, que é um apelido dele, e até 2030, o 2030 estava na imagem, porque era quando ia até o contrato. Sendo que, neste processo de renovação, o Gerson e seu staff pediram que o Flamengo aumentasse o salário do Gerson para valores próximos do que o Zenit queria pagar. E aí o Flamengo falou que não dava para chegar nesses valores. E aí, nesse balanço de Gerson renova por menos do que o Gerson queria ganhar, por um valor que o Flamengo entendeu ser razoável, o Gerson e seu staff convenceram ou conseguiram ou negociaram com o Flamengo a redução da multa de 200 milhões de euros, que é uma multa impagável. Nenhum clube do mundo vai pagar 200 milhões de euros para tirar o Gerson do Flamengo. A redução de 200 milhões de euros para 25 milhões de euros. E aí, essa operação é uma operação muito presente nos clubes, em especial clubes no Brasil, e olha que o Flamengo, a condição financeira do Flamengo, em relação à maioria dos clubes do futebol brasileiro, é muito boa. E mesmo assim o Flamengo teve que se acomodar e aceitar a exigência do Gerson e do seu staff de, já que não vão pagar o salário que eu quero, joga essa multa de 200 milhões de euros para menos. E a multa foi fixada em 25 milhões de euros. Como chegaram nesse valor, eu não sei. Mas reparem que se fixou a multa em 25 milhões de euros, que era menor do que toda a proposta que o Zenit tinha feito anteriormente, contando parte fixa e parte variável, parte de bônus, cumprimento de metas, de 29 milhões de euros. Então, para mim, esse processo, para mim, foi um processo que mancha a conduta do Gerson no Flamengo. Acho que, para mim, deixa muito claro. Por quê? Tá muito na cara que o Gerson e seu staff, e só para colocar aqui, quem defende os interesses do Gerson tem mais que buscar as melhores condições para o Gerson mesmo, tá? O empresário do Gerson, o agente do Gerson, e aí não interessa se é pai, se não é, se é familiar, se é alguém contratado, não interessa. O agente do Gerson tem que pensar no Gerson, nas melhores condições para o Gerson. Então não tenho essa de dizer, o Marcão... Irmão, o Marcão defende os interesses do Gerson. Ele está 100% certo em conseguir a melhor condição para o Gerson. Muita gente criticava, só para ter um exemplo, o Mino Raiola, aquele agente que faleceu durante a pandemia, se eu não me engano, e que tinha lá o contrato principal, o cliente do Mino Raiola era o Ibrahimovic, mas tinha outros e tudo, e muita gente dizia, caramba, o Mino Raiola, olha como ele negocia com os clubes, olha como ele bota o clube contra a parede. Era o papel do Mino Raiola, tá? O Mino Raiola, ele não tem compromisso com os clubes, ele tem compromisso com o agente dele, do mesmo jeito que o Marcão não tem compromisso com o Flamengo, ele tem compromisso com o Gerson. Então, acho que ali eles tentaram o que eles acharam melhor para o Gerson. Então, a forma como foi feito, na minha visão, é uma forma muito feia, porque Gerson e seus agentes chamaram o Flamengo para renovaram há 2 meses um contrato até 2030, para 2 meses depois ele aceitar uma proposta vinda do Zenit, uma proposta que já tinha chegado, cuja multa neste momento é menor do que a oferta que tinha sido feita anteriormente, e um jogador que acabou de estender o seu contrato muda de ideia 2 meses depois, da forma que foi. Então, de novo, o Gerson tem todo o direito de escolher onde ele quer
trabalhar, tem todo o direito de escolher o que é melhor para a vida dele. Como qualquer pessoa tem todo o direito de achar que a forma como o Gerson conduziu é uma forma muito feia e que mancha a história do Gerson no Flamengo. Eu até participei do De Placa de segunda-feira e falei um vídeo que muita gente está entendendo como se eu tivesse me doendo do Gerson sair. Não, o que eu quis dizer é que se eu fosse o Flamengo nunca mais procuraria o Gerson, porque o Flamengo teve interesse em contratar o Gerson quando ele vem da Roma em 2019. O Flamengo já tinha tentado trazer o Gerson outras vezes, consegue trazer, aí o Gerson pede para ir embora no meio da pandemia ali, em 2021, se eu não me engano. O Flamengo, que na época precisava vender também algum jogador por conta dos reflexos da pandemia, mas que talvez não fosse o Gerson, o Flamengo aceita vender o Gerson para o Olympique de Marseille, porque ele queria outra experiência na Europa e tudo. E aí vende o Gerson. Depois o Flamengo compra o Gerson de novo do Olympique de Marseille, pagando um valor até maior, proporcionalmente, relativamente, até maior do que ele vendeu o Gerson pro Olympique, e traz o Gerson de novo. E agora o Gerson no papel de um dos principais jogadores do time, ele renova o contrato, ele diz pro Flamengo, eu quero ficar, vou renovar até 2030, e 2 meses depois aceita a proposta do mesmo time que tinha 2 meses antes feito uma proposta por ele, e cujo ele e os agentes usaram essa proposta para renovar o contrato e baixar a multa. Então, no meu entendimento, e cada um pode ter o entendimento que quiser, para mim ficou muito feio, e eu, se fosse dirigente do Flamengo, não voltaria mais a procurar o Gerson em nenhuma situação. Porque daqui a, sei lá, 1 ano e meio, 2, ou menos, o Gerson, não, me cansei da Rússia, não quero mais, não era o que eu esperava, não foi um negócio bom, mesmo ganhando triplo, e numa dessa quer voltar para o Flamengo, eu, se fosse dirigente do Flamengo, não abriria as portas para o Gerson. Porque acho que a forma como ele conduziu foi uma forma muito, muito feia. O que ele poderia ter feito? Por que lá, quando veio a proposta do Zenit, ele não bateu na porta da direção e falou, eu quero ir embora? Lógico que o Flamengo o Zenit não ia pagar 200 milhões de euros. Mas se ele bate na porta lá e fala, eu não quero ficar mais, não quero mais jogar no Flamengo, o Flamengo iria entrar em acordo e o Flamengo iria entrar num valor com o Zenit para contratar o Gerson. O que ele fez foi completamente diferente. Ele falou, vocês não querem vender? Tá bom, vou deixar essa proposta para lá, vou renovar com vocês. Renova até 2030, bota o artifício de baixar a multa, 2 meses depois, o mesmo time vem pagando estrategicamente a multa e levando o Gerson. Então, para mim, a postura dele foi uma postura muito feia, uma postura que mancha o legado dele com a camisa do Flamengo, e acho que ele perde idolatria, sim, dentro do espectro do Flamengo. E as imagens que a torcida do Flamengo levou pro Aeroflá, que é a festa ali, o movimento de levar o time até o aeroporto para o embarque mundial, em que o Gerson foi xingado, em que o Gerson foi chamado de mercenário, em que o Gerson foi chamado de traidor, em que o Gerson estampou notas, a cara do Gerson, o rosto do Gerson estampou notas de R$3. Eu acho que mercenário é uma palavra muito forte, não usaria. Acho que traidor também não usaria, porque isso é um negócio, né? O contrato, a partir do momento que tem a multa está lá para ser paga, e pagar a multa é cumprir o contrato, mas acho que o torcedor que é passional entendo perfeitamente essa reação do torcedor, e acho sim que o Gerson perde idolatria, o legado do Gerson com a camisa do Flamengo. Não sei se isso importa para ele, não sei. Gerson se identifica, diz que é flamenguista, diz que torce para o Flamengo desde pequeno e tudo, e eu acredito.
Mas acho que essa condução deixa uma mancha do Gerson com o Flamengo pela forma. Além da condução, além de tudo isso, o momento também, né? O Gerson, essa negociação, ela é vazada e é seguida e se dá continuidade 5 dias antes do Flamengo embarcar para o Mundial de Clubes da FIFA. Por isso que eu, se fosse dirigente do Flamengo, não levaria o Gerson para o Mundial de Clubes da FIFA. Eu não levaria. Por quê? Se um jogador está tão balançado com uma proposta assim, se o jogador está tão tentado com a proposta que vai mudar a vida dele, como parece ser o caso, ganhar 3 vezes mais e tudo, eu não levaria o Gerson para o Mundial de Clubes da FIFA, porque, para mim, ele não está focado, compenetrado no que deveria acontecer. Essa situação ainda explode com o Gerson fora do Flamengo, porque o Gerson estava a serviço da seleção brasileira. Quando toda essa questão começa a funcionar, ou começa a vazar, e o primeiro a trazer a informação dessa decisão do Zenit de pagar a multa de 25 milhões de euros do Gerson, foi o Mauro César Pereira. Isso vem na noite de quinta para sexta, o Gerson estava a serviço da seleção brasileira. O Flamengo nem acessar o Gerson, nem conversar com o Gerson, nem entender com o Gerson o que era, o que não era, poderia ser. Então eu, com toda a racionalidade, não levaria o Gerson para o Mundial de Clube da FIFA. Só para a gente fazer um exercício, vamos supor que não tivesse o Mundial de Clube da FIFA, tá? Vamos supor que o Flamengo entrasse em campo agora na rodada do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Sport fora de casa, na Ilha do Retiro, como está previsto na tabela. O Gerson não jogaria esse jogo. Se o Gerson está negociando com outro clube, o Gerson ficaria fora desse jogo. Como isso normalmente, como várias vezes costuma acontecer. O jogador está negociando, o jogador fica fora do jogo. Então, se o Gerson já decidiu aceitar a proposta do Zenit, por que ele vai para o Mundial de Clube da FIFA? Além do risco dele se machucar, o Gerson pode se machucar no Mundial de Clube. Eu desconfio do foco, da capacidade do Gerson estar focado para jogar o Mundial de Clube da FIFA. Aí eu tenho certeza que você vai vir aqui e vai dizer: então se defende que o Igor Jesus não jogue pelo Botafogo, já que ele já está negociado com o Nottingham Forest? Não, são casos completamente diferentes. O Igor Jesus e o Botafogo, eles, desde o ano passado, está acordado que o Igor Jesus sairia no meio do ano. Todo mundo sabia disso dentro do Botafogo. O Botafogo concordou com a venda do Igor Jesus ao Nottingham Forest. O Igor Jesus concordou com a ida ao Nottingham Forest. Então é um caso completamente diferente. Estava previamente combinado entre Igor Jesus e Botafogo que ele sairia após o Mundial, que ele sairia no meio do ano, e o Botafogo decidiu vendê-lo, decidiu negociá-lo com o Nottingham Forest. É um caso completamente diferente do Flamengo. O Flamengo estava ciente e tendo a certeza que renovou e que teria o Gerson, se não até 2030, por mais anos, e 2 meses depois ele dá um ultimato ao Flamengo dizendo: olha, sabe o contrato que a gente assinou? Não vale mais, porque eu estou indo embora. Então, para mim, são casos completamente diferentes. Eu, Vitor Sérgio, não levaria o Gerson para o Mundial de Clube da FIFA. O Flamengo decidiu levar. Segundo o que eu tive de informação, o Felipe Luiz vai olhar o caso, vai apurar com o Gerson para ver o nível de foco dele no Mundial, mas eu não levaria o Gerson para o Mundial de Clube da FIFA. Um outro ponto. O Flamengo vai receber 25 milhões de euros à vista pelo Gerson. Um jogador de 28 anos, um jogador que teria um baixo poder de revenda, né? Acho que o Flamengo não, em outras situações, daqui a 1, 2 anos, 3 anos, não venderia o Gerson por esse valor. Então, do ponto de vista financeiro, é um negócio interessante. Muito pior para mim do que perder o Gerson. Porque o Gerson é, há 1 ano e meio, 2 talvez, o principal jogador do Flamengo. É um líder, é respeitado, capitão do time,
Então, assim, perder o Gerson, na minha visão, é pior do que receber os 25 milhões de euros. Mas já que... Então, para mim, o Gerson fará falta no campo. Porque, para mim, vinha jogando muito bem e sendo um dos principais. No ano, talvez não, mas se você pega nos últimos 2 anos, o Gerson é o melhor jogador do Flamengo, disparado. No ano passado, em 24, o Gerson foi disparado o melhor jogador do Flamengo. Então, acho que ele vai fazer falta. Mas, diante da decisão dele de querer ir, de novo, legítima decisão, cada um decide onde quer trabalhar, eu acho que pegar 25 milhões de euros é um bom valor diante dessa situação. Se o Flamengo fizer o trabalho direitinho, ele consegue repor, se não na mesma qualidade de um jogador igual ao Gerson, mas ele consegue repor de forma muito próxima. Mas acho que até isso acontecer, o Flamengo vai sentir falta do Gerson. E sentiria também no Mundial, mas eu, Vitor Sérgio, não levaria e já pensaria o time sem o Gerson daqui para frente, porque, de fato, tenho muita dúvida da capacidade do Gerson estar compenetrado e estar focado. Além disso, além desses 25 milhões de euros, segundo as informações que a gente vê, e o repórter Vene Casagrande trouxe isso lá nas redes sociais dele, o Flamengo cobra do Gerson algo próximo de 40 milhões de reais, que daria, vamos arredondar, 7 milhões de euros, pelo rompimento do contrato na parte do direito de imagem. Segundo as informações, no contrato do Gerson há uma cláusula que, se houver uma rescisão sem justa causa por qualquer uma das partes, a outra parte pagaria uma multa pelos direitos de imagem. Então, os 25 milhões de euros de multa é para levar os direitos federativos do jogador, federativos e econômicos do jogador. Então, o Zenit pagaria o Flamengo 25 milhões de euros. Mas no contrato de imagem, que é um contrato entre o Flamengo com a pessoa jurídica do Gerson, a empresa do Gerson, nesse contrato por imagem tem uma cláusula de, arredondando para euros, para ficar tudo certo, para ficar tudo na mesma moeda, mais ou menos 7 milhões de euros, que o Flamengo quer cobrar do Gerson. O Gerson e seu staff entendem que não tem que pagar. Essa briga, eu acho que ela vai acontecer numa outra seara, talvez na Justiça Civil, porque essa parte não tem a ver com a parte do futebol. Se o Zenit pagar os 25 milhões de euros à vista, ele leva o Gerson e depois esse caso será tratado na Justiça pela análise do contrato. Então, esses 7 milhões de euros, esses 40 milhões de reais que o Flamengo está pleiteando, e que poderiam jogar a transferência se acontecerem esses 7 milhões para 32 milhões de euros, que seria um excelente valor para um jogador de 28 anos, isso iria acontecer depois. Isso iria acontecer em paralelo já com o Gerson transferido para o Zenit. Então, só para pontuar. Então, você vê que a tendência é que haja uma briga judicial do Flamengo contra o staff do Gerson por conta desse rompimento, por conta dessa parte do direito de imagem. Então aqui falei, parte do dinheiro. Tem muita gente falando, caramba, tem que ser muito ganancioso para ganhar 1,5 milhão e querer ganhar 4,5 e tudo. Para quem já tem 1,5 milhão já é muito dinheiro. Esse é o perigo de fazer conta com o dinheiro dos outros. 1,5 milhão de reais é muito dinheiro para qualquer para qualquer brasileiro. Mas você não sabe quais são os gastos do Gerson, você não sabe qual é a projeção financeira do Gerson, você não sabe o que o Gerson pensa para o resto da vida. O Gerson está entendendo que é um valor irrecusável e está indo. Então, nessa parte, eu não me meto. Porque eu não faço dinheiro com conta dos outros, porque não gosto que façam dinheiro com a minha conta. Se o Gerson acha que ganhar 3 vezes mais é uma coisa essencial para a vida dele, eu respeito. Só acho que ele e o staff dele conduziram a questão de uma maneira muito feia e que mancha o legado dele com a camisa do Flamengo. Esportivamente, e jogar na Rússia, e jogar no Zenit. Para mim, acho uma decisão muito ruim. E por vários motivos. Primeiro, ele vai para um clube que é europeu, que está na Europa, mas que não disputa competições europeias. O Gerson
não vai jogar nem Champions, nem Europa League, nem Conference League, nem nada que saia do ambiente da Rússia. O Gerson vai jogar 2 campeonatos, basicamente. A Copa da Rússia e o Campeonato Russo. Acho que isso é esportivamente para a carreira, esquece ganhar 3 vezes mais, mas para a carreira, acho esportivamente uma decisão bem ruim. O Zenit é um time forte na Rússia, é um time que briga pelos títulos e tudo, então ele vai sair de um time que briga pelos títulos no Brasil e na América do Sul, vai para outro que vai brigar nos títulos na Rússia. Então, nesse ponto, ele vai continuar brigando, vai continuar num time de ponta que briga para ser campeão, mas ele não vai jogar Champions, não vai jogar Europa League, não vai ser percebido dessa forma. O Gerson, neste momento, é um jogador que faz parte do trabalho da seleção brasileira. Foi convocado pelo Diniz lá atrás, depois foi convocado sequencialmente pelo Dorival, virou titular do time com o Dorival Júnior. Foi titular do primeiro jogo do Ancelotti lá contra o Equador, depois perdeu a posição, mas entrou no jogo contra o Paraguai. Então, o Gerson, no ambiente que ele está hoje, no Flamengo, sendo um dos principais jogadores do Flamengo, ele é um jogador que faz parte do trabalho da seleção brasileira, faz parte do grupo. Então você está querendo dizer que se ele ficasse no Flamengo, ele iria para a Copa do Mundo? Não falei isso não. Não tenho essa certeza. Não tenho essa capacidade de ser visionário. Então não sei. Pode ser que ele ficasse no Flamengo e parasse de ser chamado pela seleção brasileira? Pode, perfeitamente. Mas hoje, o que nós temos hoje o Gerson é um jogador que faz parte do grupo da seleção brasileira, brigando por titularidade, e ele vai deixar isso para fazer uma mudança bem abrupta para ir jogar na Rússia, para ir jogar num campeonato escondido. Só para você ter uma ideia, do ponto de vista de visibilidade, hoje jogar na Rússia é pior do que jogar na Arábia Saudita. Nenhuma dúvida. Para começar, o campeonato da Arábia Saudita é transmitido para o Brasil em dois canais. É transmitido no Gol, é transmitido no Grupo Bandeirante, no Band Esporte, talvez até em 3 canais, às vezes tem jogo na Band. Hoje o campeonato da Arábia Saudita tem um Cristiano Ronaldo, um Benzema. Se você enfrenta eles, mesmo que você não jogue com eles, você enfrenta eles, isso vira notícia, muito mais do que hoje você jogar no campeonato russo. Então, do ponto de vista esportivo, acho uma decisão muito ruim, que pode afetar a continuidade do Gerson na seleção brasileira, sim. Se você pegar quais os últimos jogadores que foram chamados para a seleção jogando na Rússia, foram lá atrás Nino e Malcom. Lá atrás, jogando ainda pelo Ramon Menezes, naqueles amistosos ali do Ramon, se não me engano, contra Senegal e Guiné. Nenhum jogador jogando na Rússia foi chamado pelo Diniz, nenhum jogador jogando na Rússia foi chamado pelo Dorival, e agora, com o Ancelotti, nenhum jogador na Rússia foi chamado... Perdão, não era o Nino, não, era o Robert Renan. Perdão. Dos últimos 2 jogadores jogando na Rússia que foram chamados para a seleção foram Robert Renan, zagueiro, na época estava no Zenit, e Malcom, na época estava no Zenit, e que foram chamados pelo Ramon Menezes. Isso daí é primeiro semestre de 23. Depois, o Diniz não chamou nenhum jogador da Rússia, o Dorival não chamou nenhum jogador na Rússia, e o Ancelotti não chamou nenhum jogador na Rússia. O Dorival tem a questão ainda que o Luiz Henrique, enquanto estava no Botafogo, foi chamado para a seleção, salvou a pele do Ancelotti, do Dorival 2 ou 3 vezes, e na última convocação do Dorival com o Luiz Henrique já na Rússia, o próprio Dorival não chamou ele. E agora o Ancelotti não chamou o Luiz Henrique também. Então, acho que é real a possibilidade do Gerson deixar de ser chamado para a seleção jogando na Rússia. Então, esportivamente, esquecendo ganhar 3 vezes mais, que eu respeito, o Gerson corre o risco de sair da convocação. O Ancelotti mandou essa letra na entrevista coletiva, quando ele foi brilhantemente perguntado pelo Monique Danello, repórter da TNT Sport. Ontem nós vimos você conversando com o Gerson em 2, 3 momentos. O Gerson está com a possibilidade de sair e tudo. Vocês conversaram sobre isso? O Ancelotti foi muito correto e falou: sim, conversamos com isso, conversei com ele sobre o tema,
mas isso é uma coisa completamente pessoal, não vou me meter nisso. E sobre a pergunta de se ele vai continuar chamado ou não, o Ancelotti respondeu o que qualquer treinador inteligente responderia ali. Ele nem garantiu que o Gerson continuará sendo chamado, porque ele não pode dar essa garantia para jogador nenhum, jogando em qualquer lugar, nem garantiu que o Gerson, ao ir para a Rússia, deixará de ser chamado. Ele deu ali uma sabonetada, deu uma escorregada ali, uma driblada, respondeu o que tinha que responder, mas antes falou algo muito importante e que é um recado. Existem níveis diferentes de campeonatos e isso é avaliado. O Ancelotti respondeu isso. E ali, para bom entendedor, meia palavra basta, já diria o ditado. Ou pingo é letra. Ali ele deixou claro. Existem níveis diferentes de competitividade, de excelência de campeonato, e isso é avaliado sim. Então, esse daí já está colocado. É isso que eu tinha para falar. Acho que falei até a expressão lá no vídeo de placa, a porta da rua é serventia da casa, e penso assim para todos os clubes. Falei isso, por exemplo, com o Real Madrid, com o Cristiano Ronaldo, com o Casemiro. Quer sair? Sai. Um clube do tamanho do Flamengo, um clube do tamanho do Real Madrid, ele não tem que ficar se valendo de fica aqui. Não, o cara quer sair, o cara chega e diz, eu quero ir embora, vai. Então, a porta da rua é serventia da casa. Gerson quis ir embora, acha que é importante para ele, tem que ir. Flamengo não. E aí, só lembrando, o Flamengo sobreviveu à saída do Zico. O Flamengo sobreviveu à venda do Zico. Que na ocasião, não sei nem se queria ir tanto assim, acho que, enfim. Mas o Flamengo sobreviveu à saída do Zico. Então, o Gerson vai fazer falta no campo? Vai. Mas o Flamengo vai passar tranquilamente com a saída do Gerson. Só acho que ele escolheu o dinheiro, e que era o legítimo direito dele, mas acho que a forma que ele fez foi uma forma muito feia e que atrapalha e que mancha o legado dele, a idolatria dele com o Flamengo. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro link fixado, que tem o link, tem um primeiro comentário fixado que tem o link para você falar com a galera do Turista FC, porque o Gerson vai para o Mundial de Clubes. Você também pode ir com o Turista FC, te preparando aquele pacote sensacional para você acompanhar essa grande competição lá dos Estados Unidos. Ainda dá tempo. Primeiro comentário tem o link, você fala com a galera do WhatsApp lá do Turista FC, a empresa de maior credibilidade do turismo esportivo do Brasil. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.